Oi pessoal, bem-vindos ao nosso programa Viver Mais, porque o importante é a gente viver com mais saúde, com mais alegria, com mais leveza, com mais bem-estar. E hoje eu começo com um recadinho especial para você. A gente só evolui assim, sobrevivendo aos cansaços, vencendo as guerras interiores, restaurando sonhos que se perderam no caminho, reconquistando vigor pela vida, percebendo milagre na mudança. Transformar-se requer paciência e cuidado consigo mesmo. O tempo se encarrega de colocar algumas coisas no lugar. Você se sente mal nesse momento? Se sente triste, irritado? Isso vai passar. Se sente bem? Sente que o mundo finalmente te compreende? Sente que sabe todas as respostas? O tempo é seu aliado e se nada acontecer, só espere. A vida é uma constante evolução, nada é permanente. E o importante é caminhar firme e confiante no melhor sempre. Bom, e hoje o nosso programa está muito interessante. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. Então fica aí que é já já. Bom, e hoje eu vou conversar com o Dr. Maurício Abrão. Ele é ginecologista, médico especialista em endometriose. Ele é professor da USP, inclusive. Bem-vindo aqui com a gente no nosso programa. Inclusive, hoje a gente está na sua clínica, né? Clínica de Medicina da Mulher. Você nos recebeu aqui e é um prazer tê-lo aqui conosco no nosso programa. Muito obrigado pelo convite. É um prazer grande estar aqui com vocês. E doutor, como eu falei, a gente vai falar muito sobre endometriose. Já queria primeiramente perguntar que você é professor, né? Professor da USP. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Eu tenho hoje duas funções diferentes aí. Uma delas é que eu sou professor associado do Departamento de Ginecologia da USP e coordeno lá um serviço de endometriose, que talvez tenha sido um dos primeiros serviços de endometriose no mundo, né? Porque ele tem mais de 30 anos e é um setor dedicado à doença. E a segunda função minha, eu coordeno a ginecologia do Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo. Ah, sim. O doutor é muito requisitado, é especialista em excelência, né? E principalmente em endometriose. Eu já queria falar até que minha irmã, Renata, ela é paciente do doutor, né? O doutor descobriu a endometriose. As mulheres precisam, né, saber. Tem muita gente que não sabe, né? Que às vezes não sabe o diagnóstico. E eu já vou te perguntar, agradecer, né, o tratamento com a minha irmã e te perguntar o que é primeiramente a endometriose? Para falar o que é endometriose, a gente precisa dar um passinho atrás e explicar o que é endométrio. O útero tem a forma de uma pera invertida, né? O útero é um músculo. Ele contrai para expulsar a menstruação, ele contrai num trabalho de parto. E esse músculo tem na sua cavidade um tecido que chama endométrio. O endométrio vai mudando mensalmente para receber embrião. E quando não existe embrião, esse endométrio descama junto com o sangue e faz a menstruação. Quando um tecido semelhante a esse endométrio se implanta fora do útero, isso chama endometriose. Ele pode se implantar nos ovários, no tecido que reveste a cavidade abdominal, que chama peritônio. Ele pode se implantar profundamente, que chama endometriose profunda, em ligamentos, no intestino, na bexiga e em outros sítios, né? E representa um super problema de saúde pública. Né? Detalhes importantes, 10 a 15% das mulheres em idade reprodutiva têm endometriose, 10 a 15%. Segundo, é a principal causa de dor na mulher, é a principal causa de absenteísmo, de ausência ao trabalho nas mulheres e é a principal causa de infertilidade feminina. Então isso é um real problema de saúde pública, né? E o Brasil hoje, ele se posiciona de uma forma muito forte, mundialmente falando, por tudo que a gente desenvolveu aqui, né, em relação à doença, lá na USP, enfim. Então, tem uma trajetória aí por trás. Sim, é muito importante cada vez mais divulgado, né? Porque é uma doença que muita gente, como você falou, às vezes não sabe identificar, não sabe como procurar, né? Por que é tão difícil? Muita gente fala isso, né? Que é difícil identificar, diagnosticar. Por que acaba sendo difícil esse diagnóstico da endometriose? Nós publicamos um trabalho anos atrás, mostrando que o tempo
entre o começo dos sintomas e o diagnóstico da doença é de por volta de 7 anos. E se os sintomas começam antes dos 20 anos de idade, esse tempo pode ir para 12 anos. Então, por que isso acontece, que é a tua pergunta? Isso pode acontecer porque a mulher demora para procurar o médico em relação a isso. Isso pode acontecer porque o médico demora para fazer o diagnóstico. Agora, o que tem por trás disso primeiro, que por muito tempo se acreditava que o diagnóstico da endometriose, o padrão ouro, assim falado, dependia de uma laparoscopia, que é uma cirurgia minimamente invasiva, com pequenas incisões, mas é uma cirurgia, requer anestesia e tudo mais. No decorrer dos anos, o nosso time desenvolveu uma forma de fazer diagnóstico por imagem. E o carro-chefe desse diagnóstico por imagem, ouçam todas vocês, é um ultrassom para mapeamento de endometriose. É um ultrassom transvaginal, feito por profissionais treinados para isso, né? Onde a gente faz um preparozinho intestinal e o ultrassonografista faz o diagnóstico. Quando não é possível fazer esse exame, seja porque a paciente nunca teve relação, seja porque a região não tem acesso ao profissional treinado, a ressonância magnética é uma opção. Só que esta questão é uma questão super relevante, até para a gente chamar atenção para o problema. Quer dizer, é importante que quando a mulher sente dor na menstruação, dor na relação sexual, dor entre as menstruações, dor para evacuar e para urinar na menstruação, ou tiver infertilidade, acende uma luzinha amarela que ela pode ter endometriose e precisa procurar um especialista. É exatamente isso que eu ia te perguntar. A mulher mesmo que, por exemplo, a gente tem que sempre ir ao ginecologista, né? Tá com os exames em dia, como você falou, fazer todos os exames, para diagnósticos de várias doenças, né, da mulher. Mas como que ela pode, assim, quais sinais e sintomas que ela mesma, que você acabou já iniciando, que ela pode identificar para procurar realmente, tem um problema e que pode ser mais grave, né? Então, são esses 6 sintomas principais, que são chamados 6 Ds. D de dismenorreia, que é dor na menstruação, D de dispareunia, que é dor na relação sexual, lá no fundo. Esse é um dos principais sintomas. Quando a mulher tem relação e o pênis encosta no fundo da vagina, ela tem dor, acende uma luzinha amarela. A gente tem que pensar em endometriose. Dor entre as menstruações, que é dor acíclica. Dor para evacuar na menstruação, que medicamente falando chama disquesia. Dor para urinar na menstruação, que medicamente falando é a disúria. E dificuldade para engravidar. Então, se ocorrer um ou mais desses sintomas que podem coexistir, tem que procurar o médico e o médico tem que examinar a paciente. E muitas vezes o médico não examina, pede exame geral, coisa e tal. Não. O começo do raciocínio clínico parte de um exame clínico. E depois a gente vai pedir esse ultrassom especializado ou, eventualmente, se não tiver acesso, a ressonância. E você falou os sinais. Podem se confundir com outros, um cisto, enfim, esses sinais que você falou? Isso a gente chama de diagnóstico diferencial. Quer dizer, o diagnóstico diferencial da endometriose pode ocorrer com várias outras causas de dor, né? Mas se a gente juntar os pedacinhos dos sintomas junto com o diagnóstico por imagem, é fácil separar o joio do trigo. Então, mas obviamente a gente tem que fazer diagnóstico diferencial para doença do intestino irritável, infecção urinária, problemas para fazer outras causas de infertilidade, cistos de ovário, miomas, enfim, outras questões que uma boa avaliação clínica permite diferenciar. Sim, e por exemplo, existem mulheres que podem diagnosticar tardiamente e de repente ficar mais grave. Isso é importante também, você no início diagnosticar. E às vezes está já num estágio mais, por exemplo, avançado. Por isso que eu já ia te perguntar, o tratamento se envolve isso? Qual seria o tratamento para endometriose, tanto no início quanto mais tardio, né? A doença, obviamente, é progressiva, né? A velocidade dessa progressão varia muito de paciente para paciente. Tem situações que a progressão é mais rápida, tem situações que a progressão é mais lenta.
Tem situações que ela é mais lenta, de repente acelera. Então, tudo isso é super importante para a gente considerar. E dentro dessa história, o que tem de relevante para isso? É super, super importante. Quer dizer, se a gente faz um diagnóstico clínico, faz um exame de imagem e esse exame de imagem mostra a presença da doença, a gente tem que decidir entre fazer tratamento clínico ou fazer tratamento cirúrgico, com a seguinte diferença. Tratar clinicamente, que é dar hormônio, pílula, DIU de progesterona, outras medicações, é tratar o sintoma, não é tratar a doença. Para tratar a doença, a gente tem que fazer uma laparoscopia. E essa laparoscopia nada mais é do que uma cirurgia chamada minimamente invasiva, onde a gente faz pequenos cortes, um no umbigo e 3 pequenininhos embaixo, e dentro desses pequenos cortes, a gente retira os focos da doença, que é chamada excisão, não é ablação. A ablação é só cauterizar a ponta do iceberg, não, isso é excisão, quer dizer, tirar, né, os focos da doença que ali podem estar presentes. E aí, então, é sempre importante essa indicação da cirurgia? Por exemplo, é fundamental fazer ou tem paciente que não necessita entrar na cirurgia, né? Não é sempre que a cirurgia está indicada. E o bom médico é aquele que sabe indicar ou não indicar a cirurgia, né? Muitas vezes, a cirurgia, ela deve ser postergada, enfim. Isso tem um detalhe importante, mas é importante fazer diagnóstico. E aí a gente vai estabelecer critérios. O critério da dor, o critério da não resposta à medicação hormonal para tratar sintoma e o critério eventualmente da dificuldade para engravidar na falha de 2 fertilizações in vitro, por exemplo. Então são critérios hoje que as evidências científicas permitem com que a gente olhe para os trabalhos publicados, muitos deles feitos aqui no Brasil, né? E para poder definir precisamente quando indicar ou não a cirurgia. Assim, você falou de engravidar, que eu acredito que é uma questão que muitas mulheres elas ficam em dúvida, né, em relação à própria endometriose. Quando se fala em endometriose, a gente lembra muito de engravidar, acho que com mais popular. E realmente é isso? Existe uma dificuldade grande de engravidar? Pode engravidar se fizer o tratamento? Às vezes é difícil. Explica um pouco pra gente, que eu acho que muita gente tem essa dúvida. Não, se por um lado a endometriose é a principal causa de infertilidade, por outro lado, eu costumo dizer que as chances da mulher ser mãe com endometriose são grandes desde que ela seja bem tratada. Então, por que são grandes? Porque a gente tem que mirar, né, que é óbvio que tem várias causas da endometriose causar infertilidade. Tem problemas de aderências, problemas de obstrução tubária, problemas ovulatórios, problemas até que se a mulher engravida, ela tem maior chance de abortar. Então, tudo isso a gente tem que botar na conta. E quando a gente vai pensar nisso, a gente tem que olhar o sintoma, a imagem, né, as tentativas de gravidez que ela fez anteriormente, para dizer, olha, nós vamos indicar cirurgia ou não, né, para poder caminhar, né, no objetivo maior, que é dela ter um nenê. Visto isso, existem outras alternativas, né? Existe fertilização in vitro. Então, enfim, o que é importante é a gente fazer um bom diagnóstico. Isso é fundamental para que a gente possa conduzir direito o caso de uma paciente com endometriose. Sim, mas, por exemplo, a paciente com a doença, claro que se ela não trata, ela vai continuar vai agravar a doença. Mas existe possibilidade de não conseguir engravidar se ela não tratar corretamente? Sempre existe, sempre existe. Vamos supor que a reserva ovariana dela esteja muito baixa, ou existe uma obstrução tubária muito importante, ela não quer fazer fertilização in vitro, não pode. Quer dizer, óbvio que existe a chance dela não engravidar, mas os recursos estão tão avançados que eu costumo dizer que as chances dela não engravidar são muito pequenas. Por isso é importante
fica a dica, procurar especialista. Especialista de verdade, não especialista auto-intitulado especialista pelo Instagram. Tá? Eu acho que isso é uma coisa muito importante, porque o Instagram empodera qualquer um, né? O sujeito sai falando qualquer coisa no Instagram, se de repente o cara fala direito, coisa e tal, virou especialista. Não, vai atrás do que a pessoa faz, né? Porque isso é fundamental, né? Quer dizer, tratar direito a paciente, porque cada tratamento mal feito dificulta o êxito maior lá na frente, tanto no ponto de vista da dor quanto da infertilidade. Você falou uma coisa muito importante em relação à internet mesmo. Eu sempre friso procurar um bom profissional, né, de qualidade. E o doutor é maravilhoso, especialista, realmente nessa pesquisa, né, você é professor, né, de endometriose. E realmente a internet está cheia, né? As pessoas se enganam muito, né? Com números de seguidores. Às vezes a pessoa é mais marketing do que propriamente doutor. Então a gente tem que... É muito bom frisar essa parte, doutor. E voltando também a... Só um detalhe interessante. Recentemente até a gente teve a curiosidade. Eu tenho recebido muitas pacientes que procuram pela inteligência artificial ChatGPT. Vai para o ChatGPT e digita melhor especialista em endometriose. Né? Esses critérios ainda são melhores do que o Google ou o Instagram. Porque eles ainda, enfim, o critério é mais puro em relação a isso. Mas mesmo assim a gente sabe que plataformas de busca são várias. Né? O importante para a paciente é saber filtrar. Procurar o que a pessoa faz, de onde a pessoa vem, e não só o que a pessoa fala, né? Que é uma coisa importante. Com certeza é o mais importante. E voltando a ponto da gravidez, que acho que é um dos pontos mais importantes para as mulheres, né? Por exemplo, você falou que pode engravidar, sim, mesmo tendo a endometriose, claro que tratando, né? Quando a mulher engravida, quais os cuidados, como que é esse pós, por exemplo, ela teve endometriose ou tem, né, e engravidou, como que é? Diferente a gravidez em si? É diferente. É diferente porque aumenta o risco de abortamento e aumenta o risco de sangramento de terceiro trimestre da gravidez, né, que é no finalzinho da gravidez. Então o que o médico tem que fazer? Tem que pensar nisso. E primeiro tem que estar atento que essas pacientes geralmente precisam um pouco mais de progesterona para segurar a gravidez no começo, né? É óbvio que a gente tem que ver se o embrião está se desenvolvendo bem, tem batimento cardíaco e assim por diante. Então, até 12 semanas, enquanto a placenta não assume o protagonismo da gravidez, que costuma acontecer no terceiro mês da gravidez, 12 semanas, a gente suplementa a paciente com progesterona natural, né? Que diminui a chance de abortamento. A partir das 12 semanas, a placenta dá conta da produção de progesterona. Ela vai crescendo, enfim, e a produção hormonal é mais tranquila em relação a isso. O que a gente tem que olhar para o terceiro trimestre, as 12 últimas semanas de gravidez, que também existe um aumento de chance de descolamento de placenta prematura, ruptura prematura das membranas, né, amnióticas. Então, quando isso acontece, né, o que a gente sempre tem que lembrar é que se a paciente tem endometriose, é trazer ela para perto, fazer exames com frequência, né, e pedir para ela ter contato com o médico, né, ou com a médica logo se tiver algum problema, né, algum sintoma. Existe uma idade, mais comum em pessoas mais da adolescência, pode se manifestar, ou é mais tardio também? Ela costuma acontecer desde a primeira até a última menstruação. Às vezes um pouco antes, às vezes um pouco depois, mas essa é a faixa etária mais prevalente desse tipo de doença. Você falou que pode acontecer até depois. Por exemplo, a pessoa pode não ter manifestado, ter filhos até de repente, e após isso ter a endometriose? É possível. É possível até depois da menopausa aparecer alguma coisa. Que apesar de ser uma doença hormônio dependente, às vezes a mulher na pós-menopausa, após a última menstruação,
ela vai tratar a menopausa e aparece problema. Então, tudo isso é possível. E por exemplo, e você indica também congelar os óvulos, né? Que a gente vai até no próximo programa conversar com o Dr. Paulo também, né? Que é especialista. É interessante também, né? Super. Isso é uma realidade maior, né? Não só para pacientes com endometriose, mulheres com mais de 30 anos que não vislumbram uma chance de engravidar logo, não é assim, procurem um médico, avaliem a reserva ovariana e considerem a ideia de congelamento. Porque congelar óvulo é um seguro de vida para a paciente, né? Eu costumo dizer que é muito mais do que esse seguro de vida que a gente paga para quando morrer. Não, isso é seguro de morte. Seguro de vida é congelar óvulo, congelar eventualmente embrião, porque a tendência da mulher é engravidar cada vez mais tarde, né? Então ela tem que ter essa reserva. Sim. E, por exemplo, os pós-operatórios, como a gente falou até de cirurgia, até do próprio congelamento, os pós-operatórios de endometriose são relativamente tranquilos, né? A pessoa tem uma outra vida também, né? Como a cirurgia é minimamente invasiva, a tendência do pós-operatório ser tranquilo é bem melhor do que se fosse uma cirurgia aberta. Eu digo porque endometriose acaba tendo outra vida porque tem muita dor, né? A dor é uma característica. E a perspectiva de melhora é tão grande que para aquelas pacientes que sofrem durante muito tempo e de repente são operadas, eu costumo dizer que ela tem que se acostumar a não ter dor. É uma dor muito forte, né? É uma dor muito forte que de repente você tira, né? Sim. A gente tem que combater memória de dor, mas tudo isso faz parte do tratamento 360 graus que a gente tem que dar. Que é o que muito se fala de medicina integrativa, né? Mas é uma medicina que a gente faz há muitos anos, né? De integrar todos os pontinhos, né? Sim, é verdade. E aqui é muito importante que vocês façam isso na Clínica de Medicina da Mulher, né? Tem todo um conjunto de médicos excelentes, né? Que a gente está entrevistando e está mostrando para vocês aqui. Obrigada por participar do nosso programa, esclarecer esse assunto tão importante, né? Que muitas mulheres conhecem, a gente está conhecendo cada vez mais, entendendo e sabendo procurar um médico para identificar que é o mais importante, né? Obrigada. Obrigado. Que volte mais vezes aqui para a gente conversar sobre outros assuntos também. Obrigado pela oportunidade. É isso. Então, passa o contato da clínica, ou o seu, que você quiser, para quem quiser conhecer. Eu acho que o mais fácil, né, é mídia social, né? O meu Instagram pessoal, ele tem todos os links, né, que é o Dr. Maurício Abrão, ABRAO, né? E tem meu site também, né, que é o drmauricioabrão.com, sem o BR, drmauricioabrão.com. E lá tem todas as informações da clínica, da doença. É isso, então, obrigada. Obrigado. E você, mulher, né, se cuide desde sempre, né, desde que você começa, né, a se tornar mulher, né, que a sua saúde é muito importante, e indique também para outras, porque a gente tem que sempre estar se cuidando para ficar com saúde, né, para viver mais, é isso. Bom, e agora eu quero dar uma dica para vocês de restaurante, a Churrascaria Tertúlia. Tem anos e anos de tradição, que é um lugar que aquece meu coração, que eu já conheço. Então eu gosto de recomendar para vocês, que foi maravilhoso, uma experiência incrível. E eu acho que é assim, restaurante tem que ter essa experiência, desde a entrada, os pratos, variedades, rodízio impecável. E claro, as carnes, né? Cortes de carnes maravilhosos. Eu vou mostrar como foi minha experiência para vocês. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Quem não conhece ainda, vai conhecer. Pois eu tenho certeza que muita gente já conhece, que é uma churrascaria de muita tradição em Santos. Vamos ver. Vocês estão vendo essa experiência deliciosa em todos os sentidos. Logo na entrada a gente já vê o restaurante bem amplo, né? Com a recepção dos garçons. Todo mundo é muito bem acolhido no restaurante, nessa churrascaria maravilhosa. Que você já vê várias entradas, frios, para acompanhar o prato principal, que é, claro, a carne, né? A churrascaria com variedade de carnes. Todos os cortes que a gente ama, e os garçons
são muito dinâmicos, estão sempre na mesa, querendo saber como vocês estão. E então é realmente um ambiente muito agradável, muito aconchegante para você ir com a sua família, com seus amigos. Como vocês estão vendo, vários tipos de carnes, né? Vários cortes nobres da carne, passando várias vezes em todas as mesas, e vocês não têm ideia do sabor. É maravilhoso. Com certeza eu recomendo uma das churrascarias mais diferenciadas, principalmente também da Baixada Santista. Aqui em Santos é tradição a churrascaria Tertúlia, que tem muita variedade de comida e é muito bom. E junto com os frios, né, que estão à disposição para quando você quiser pegar, voltar, repetir as carnes que são servidas no rodízio, tem também os acompanhamentos, os pratos quentes, muitas variedades também que eles vão servindo no rodízio. Batata frita, polenta frita, banana milanesa, uma delícia, anéis de cebola, arroz carreteiro, queijo derretido, muita coisa boa para acompanhar também, pastelzinhos de carne, uma delícia. É só você pedir, eles trazem também na mesa para vocês a carne que você solicitar, que você tiver com vontade de comer novamente, e é uma delícia, eu tenho certeza que vocês vão adorar. E claro que eu não poderia deixar de experimentar os drinks da casa. Se você for comer, pede também drink, que eu não saberia escolher. É um mais gostoso que o outro, sabores diferenciados. O serviço também dos drinks é diferenciado, licor ao final. Vocês vão adorar, não pode faltar. E claro, para fechar com chave de ouro essa experiência, tem que pedir uma sobremesa, que eu particularmente amo sobremesa. Eu queria pedir todas e eu provei algumas, recomendo, uma mais gostosa que a outra. Doces diferenciados que eu tenho certeza que vocês gostam, os melhores. Tem um cardápio riquíssimo de sobremesas. Vocês não podem deixar de pedir, que é uma delícia, é uma das partes mais gostosas da experiência mesmo, da churrascaria Tertúlia aqui da cidade de Santos. Vocês viram? Foi uma experiência maravilhosa, um momento especial mesmo, que eu quis dar essa dica para vocês. Então, para quem quiser conhecer, tá aqui o endereço dessa churrascaria maravilhosa, Churrascaria Tertúlia, para quem não conhece, e para quem já conhece também, para ir novamente, tá cada vez melhor. Eu quero agradecer a recepção de todo mundo responsável que recebeu a gente assim com muito carinho. Eles estão te esperando para receber vocês também e a família de vocês, amigos, porque como eu falei, eu gosto de lugares que aquecem nosso coração, né? Que a gente possa levar nossa família e as pessoas que a gente ama, né? Então você leva a sua família, seus amigos, realmente é um lugar muito acolhedor e aconchegante, e eu quis dar essa dica para vocês, e a gente te espera lá no restaurante. Frente pra praia, a vista é tão linda, dá gosto de ver. É uma picanha que passa, um bombom de alcatra chamando. Réveillon é na Churrascaria Tertúlia. Rodízio completo, cascata de camarão, mesa de frutas e sobremesa, show ao vivo e muito mais. Para reservas e mais informações, ligue 3261-641. Sabor e prazer. Churrascaria Tertúlia, Bartolomeu do Gusmão 187, Santos. Frente pra praia, a vista é tão linda, dá gosto de ver. É uma picanha que passa, um bombom de alcatra chamando. Réveillon é na Churrascaria Tertúlia. Rodízio completo, cascata de camarão, mesa de frutas e sobremesa, show ao vivo e muito mais. Para reservas e mais informações, ligue 3261-641. Sabor e prazer. Churrascaria Tertúlia, Bartolomeu do Gusmão 187, Santos. Frente pra praia, a vista é tão linda, dá gosto de ver. É uma picanha que passa, um bom... Bom, e hoje a gente está encerrando esse nosso programa. Eu espero que vocês tenham gostado de tudo que a gente preparou para vocês. Obrigada sempre pelo carinho com a gente. Continuem mandando opiniões, sugestões, que é muito importante para a gente fazer um programa mais especial ainda para vocês. Está aqui nossas redes sociais para a gente interagir cada vez mais. Então até domingo que vem, às 8 da manhã. Um grande beijo, fiquem com Deus e até lá!